Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal Eletromecânica do Frio. Meu nome é Erivaldo e no vídeo de hoje nós vamos aprender a refrigeração básica, o circuito básico de refrigeração. Mas antes disso, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final, ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal, compartilhem para que nós possamos produzir mais conteúdo. Vamos aprender depois da vinheta. Bom, aqui nós temos o nosso circuito básico de refrigeração. No caso aqui é de um split system. E o que nós temos que entender é que a relação de pressão e temperatura elas são muito equivalentes. Porém, existem alguns fenômenos que ocorrem no sistema na produção do frio, como calor sensível, calor latente, entalpia e entropia, que são uns estudos mais científicos. Mas hoje nós vamos aprender como funciona a produção do frio de uma maneira mais simplificada. Falaremos dessas outras leis da termodinâmica em outro vídeo. Então vamos lá. No circuito básico de refrigeração, nós temos os principais componentes que são compressor, condensador, evaporador, filtro e capilar. O capilar aqui é o nosso dispositivo de expansão. Vamos entender como ele funciona mais para frente. Então, a função do compressor é circular o fluido refrigerante em todo o sistema para que possa, no final, nós termos uma produção do frio. Perfeito? O resultado final de tudo isso é a produção do frio. A função do condensador é dissipar calor, é rejeitar calor do fluido refrigerante. A função do evaporador é absorver calor do meio em que ele está trocando calor, ou ar ou água. O condensador, a mesma coisa. Então vamos ver como isso funciona. Aqui nós temos a nossa linha de sucção, que é a nossa linha de baixa pressão. O compressor ele succiona o fluido refrigerante a essa temperatura. Esse fluido é comprimido, descarregado aqui no nosso tubo de descarga, a nossa linha de alta pressão, e nosso tubo de descarga. Esse fluido ele vai entrar no nosso condensador, que é o nosso primeiro trocador de calor, e o estado físico dele aqui é gasoso, a alta pressão e alta temperatura. O processo de compressão aqui faz com que ele fique nesse estado físico aqui. Esse fluido refrigerante ele vai circular o nosso condensador, o nosso ventilador no caso aqui está ligado e aqui eu já tenho uma troca de calor. Conforme o fluido refrigerante vem circulando no condensador, aqui ele já teve uma mudança de estado físico, passando de vapor a alta pressão para líquido subresfriado, porém ainda a uma pressão elevada. Percebam que a pressão se manteve e a temperatura, agora nós temos 32 graus e o estado do fluido é líquido a alta pressão. Seguindo o circuito, nós temos nosso filtro secador que a função é reter impurezas e umidade no sistema. Após o filtro, nós temos o nosso dispositivo de expansão, no caso aqui é o capilar. Então aqui a função do capilar e um dispositivo de expansão é reduzir a pressão de trabalho e consequentemente essa redução vai também reduzir a temperatura, vai abaixar a pressão e vai abaixar a temperatura do nosso fluido. Então aqui, depois do dispositivo de expansão, que na verdade é um tubo bem mais fino, né? Por isso que ele se chama capilar, e essa resistência vai fazer com que o sistema, nosso fluido refrigerante, a sua pressão seja reduzida e consequentemente a temperatura. Perfeito? Entendido até aqui? Perceberam a queda de pressão e temperatura até chegar aqui? Então vamos lá. Na entrada do evaporador, nosso fluido já está a 62 psi e 2,4 graus. Esse fluido refrigerante vai
no caso aqui, ele está uma mistura de líquido e vapor a baixa pressão e baixa temperatura aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, até chegar aqui. Perfeito? Então, essa temperatura de 2,4 graus vai trocar calor com ar do ambiente. Então, nós temos uma temperatura ambiente aqui de 23 graus. Quando esses 23 graus ele passa pela serpentina do condensador através do nosso ventilador, ele vai sair na saída do nosso evaporador a 13 graus, certo? Então vamos lá, entrou a 23, trocou calor com o nosso evaporador, que dentro do nosso evaporador o fluido está a uma temperatura de 2,4 graus e consequentemente esses 23 vai cair para 13 graus. Então é assim que funciona a troca de calor no nosso evaporador, perfeito? Conforme vai caindo a nossa temperatura ambiente, o nosso insuflamento também vai caindo até chegar no ponto de desligamento onde está regulado lá no controle remoto. Tá? Então aqui nós tivemos um delta, uma troca de calor, um diferencial de temperatura de 10, certo? Um diferencial de temperatura de 10 graus. Entrou com 23, saiu com 13. E tivemos também a mudança física do fluido. Ele entrou, mistura líquido-vapor a baixa pressão e no final do evaporador, na linha de sucção do compressor, ele está no estado vapor a baixa pressão e baixa temperatura, porque ele tem que ser succionado nesse estado mesmo, de vapor, tá? Para não ocorrer uma quebra mecânica no compressor. E é um assunto também que falaremos no próximo vídeo. Então aqui segue o circuito de novo. Descarga, alta pressão, entrou no condensador, trocou calor, mudou de estado físico e segue o sistema para o nosso evaporador. Aqui temos a mudança física do estado que nós já falamos, né? Essa temperatura de ar externo aqui, ó, temperatura de ar externo, está a 35 graus. Significa que o condensador ele está num local que a temperatura lá fora é 35 graus. Esses 35 graus vai percorrer o meu condensador e essa troca de calor vai fazer com que de 35 se eleve para 45, 44 graus. Isso é normal, tá? Então isso é resultado de uma troca de calor que vai fazer com que o meu estado físico do fluido mude de vapor para líquido. Perfeito? Então vamos lá. Então aqui nós temos um ΔT de 10 também, tá? Tem condensador que troca até mais, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que o nosso fluido refrigerante aqui no caso é o R22. Existe um programa da Danfoss, um aplicativo da Danfoss que você consegue ver essa relação de pressão e temperatura, que é o RFTools. Quem tiver a oportunidade, baixar ele aí que é muito bom. Então a seguir, pessoal, nós temos um vídeo dinâmico, uma animação didática que vai mostrar para a gente melhor esse circuito e vocês vão entender melhor o que eu falei até agora. Então aqui nós temos uma animação didática daquilo que foi explicado na lousa, né? Então, saída do condensador, filtro secador, dispositivo de expansão, entrada do evaporador. Percebam a mudança do estado do fluido, sucção do compressor. E início da compressão. Aqui no próximo vídeo é visto lateralmente, né? Vejam, o fluido passou, entrou na válvula expansão, no caso agora. Evaporador. Mudança de estado físico. Sucção do compressor. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, ativar as notificações para que possamos produzir mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.